chama? Tá aqui já. Depois não tem reunião, não. Essa barba, cara. Sim, né? Tá bem maior. Desbloqueia a gente. Desbloqueia, fiz nada. Você quer uma mamadinha depois? Quer uma mamadinha? Quer uma mamadinha? Vou dar um... Peraí, rapidinho. Vou terminar essa dissertação em 2 meses agora. Que dissertação dos meses? Ó, tá gravando, mestrado, tá gravando. você tem que fazer a dissertação. Tá gravando. Eu sei o movimento. Mas não em 2 meses. Não em 2 meses. Vamos, então, boa tarde, pessoal, bem-vindos. Então, é um prazer receber aqui mais uma vez o professor Dario Fiorentini, da Universidade Estadual de Campinas. O professor Dario, como vocês sabem, veio contribuir mais uma vez com o nosso programa, participando da banca da Carolina Brasil. E, embora ele dispense apresentações, eu devo lembrar que o professor Dario é uma das principais referências no Brasil hoje na área de formação de professores que ensinam matemática. Já atua no campo já há bastante tempo, já tem um papel de liderança, uma contribuição importante na área já há alguns anos. E hoje ele vai conferir essa palestra cujo título é a formação do professor que ensina matemática como um campo de pesquisa, tendências e possibilidades. Então, bem-vindo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui para vocês. É um programa de pós-graduação. O doutorado é recente, mas vocês já estão comemorando 10 anos de mestrado, né? Eu sei que a educação matemática aqui tem história, né? A Lúcia Tinoco está aqui para representar aquele grupo que eu conheci, né? Desde a Miriam Nasser, com a saudosa Maria Maura, né? Que eu conheci, já vim aqui algumas vezes, né? E tive essa oportunidade de estabelecer interlocução. E agora eu vejo uma nova geração aqui, né? Tomando conta, né? Dando prosseguimento àquela semente plantada pelo projeto Fundão, desde aquela época que fizeram história e é um dos grupos mais antigos de educação. Ainda existe aquele grupo com esse nome ou não? Existe. Existe ainda, com o mesmo nome. Né? Então, eu acho que é o grupo mais antigo da área de educação matemática que temos aí. 32 anos. 32 anos. Diz que amanhã que vai ter uma defesa de tese sobre a história. Terça-feira, Na sexta-feira. às 11 horas, no CCNN, tem a defesa da tese da Jaqueline Bernardo, no HCTE, tese de doutorado sobre a contribuição do projeto Fundão na educação matemática. Bom, e aproveitando então a banca da Carol, hoje à tarde, aqui é um prazer de participar com vários colegas, né? Falar um pouco sobre a formação do professor que ensina matemática, ou o professor que ensina matemática como campo, como objeto de estudo. Né? Isso tem a ver com o projeto que nós estamos desenvolvendo a nível nacional, com 38 pesquisadores. Aqui presente temos também a Ana Tereza, né? Mas no Rio tem mais a Ana Abraão, da Unirio, né? Que também participa desse projeto. Né? Ela é coordenadora da região São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo é a Ana Tereza. Então eu vou aproveitar e trazer um pouco desse projeto, que é uma revisão de estudos e pesquisas, principalmente de mestrado e doutorado, realizadas no Brasil a partir de 2001 até 2002, tentando fazer um balanço, um estudo de como esse campo vem sendo construído por essas pesquisas. Né? Então, eu vou discutir assim a formação de professores como campo profissional, concebendo como um campo complexo que envolve um saber de relação situado em uma prática social e cultural concreta e multifacetada. Né? Portanto,
Para compreender esse campo da formação do professor, ou da prática do professor, e transformá-lo, melhorá-lo, é que surge a investigação como prática social, que requer geralmente uma abordagem multidisciplinar, multireferencial, não adianta às vezes um referencial teórico apenas, né? E muitas vezes transdisciplinar, podendo envolver equipes de profissionais com diferentes saberes produzidos em diferentes comunidades de prática. Mas a pergunta básica que a gente quer responder é: o que caracteriza, enfim, uma investigação sobre o professor que ensina matemática? A gente vai chamar aqui PEN como o professor que ensina matemática, uma sigla que ele vai usar, e sua formação e aprendizagem docente. Nós, até então, vínhamos sempre desenvolvendo estudos focados apenas na formação inicial e continuada de professores. Mas, atualmente, as pesquisas têm ampliado esse leque, tomando o professor que ensina matemática como um objeto, como um campo de pesquisa, ultrapassando, portanto, os processos de formação inicial e continuada, envolvendo outros aspectos como os saberes, conhecimento do professor, identidade, desenvolvimento profissional, a história de vida de professores, formador de professores, etc. Isso a gente vai discutir um pouco mais. A formação de professores que ensinam matemática é um campo vasto, né, de prática profissional, de docentes do ensino superior com formação tanto em matemática pura, aplicada, e, sobretudo, aqueles que têm formação em ensino ou em educação matemática, que a área de ensino da casa abriu essa possibilidade. Esses profissionais são responsáveis, sobretudo, pela formação matemática e didático-pedagógica em matemática do professor que atua na escola básica. Entretanto, é ainda pequena parcela de formadores, de professores, que tomam suas disciplinas ou suas práticas de formação do professor de ensino matemática como objeto de estudo, ou foco sistemático de investigação, principalmente quando as disciplinas são relativas à formação matemática do professor. Ou seja, nós temos muitos formadores de professores que não mobilizam a pesquisa ou que não se apoiam em pesquisa para desenvolver o objetivo fim da sua função como formadores. Então, em outros países é muito frequente os professores que ensinam cálculo, análise e álgebra tomarem suas disciplinas como campo de pesquisa voltados à formação do professor ou à educação em si. No Brasil ainda é bastante restrita esse campo de investigação. Por outro lado, muitos trabalhos, inclusive dissertações e mestrados, que se autodenominam como sendo pesquisas sobre o professor ou sua formação, inclusive cita em suas palavras-chave formação do professor de matemática, certo? Mas que na verdade não são pesquisas que têm um professor que ensina matemática ou sua formação como objeto de estudo, categoria de análise. Por quê? É comum achar que todo mundo que atua na universidade faz pesquisa sobre o professor. Pesquisa em história tem um grupo bem mais restrito. Psicologia, educação, matemática, currículo, tecnologias aplicadas em si. É um grupo que se autodelimita muito melhor. Mas quando fala do seu trabalho de formação de professores, acha que também faz pesquisa sobre formação de professores. E muitas dessas pesquisas falam do professor, mas não tomam o professor como campo de interrogação, de inquérito, de problematização. Então não produzem conhecimentos ou resultados ou sobre uma compreensão maior sobre o professor, seja sua prática, seja seu pensamento, suas crenças, suas concepções ou sua formação. Esse é um problema da área, né, que levou o GT de formação de professores da SBEM a realizar um mapeamento e um meta-estudo de pesquisas brasileiras sobre o professor que ensina matemática e formação, como aprendizagem docente e desenvolvimento profissional.
E tomamos como pergunta inicial dessa pesquisa o que define ou caracteriza uma investigação que tem como objeto de estudo o professor que ensina matemática e somatização. Natureza desse objeto de estudo. Então você viu, aqui está o tripé didático, que a didática francesa bem colocado em destaque, né? O conteúdo, o professor e os estudantes. E isso se dá em múltiplos contextos, né, de formação, do uso e prática. E é claro, né, que não se pode falar em prática ou ensino de matemática sem se reportar ao professor ou sem se reportar a alunos. Entretanto, a pesquisa pode focar mais a relação aluno-matemática, né? Ficar mais restrita, fazer análises a respeito dessa relação e deixar o professor apenas como uma referência, um contexto, mas não toma o professor como um objeto de análise. Assim como pode ser restringir apenas aos alunos, né? Focando a matemática ou não, mas geralmente vai colocar a matemática. E o professor não aparece como foco. Quando aparece? Quando o professor, sua prática é considerada de um diferencial no modo como ele explora a matemática, como ele trabalha a matemática e no modo como ele promove a aprendizagem dos estudantes. Aí, claro, passa a ser um projeto, um tema de pesquisa que produz conhecimentos acerca do professor, ou dos seus conhecimentos, ou de sua formação, e que tem implicações, é claro, na prática matemática e na aprendizagem matemática dos docentes. Isso em múltiplos contextos significa o quê? Pode ser no contexto da formação inicial, continuada, mas também pode ser na prática escolar, pode ser dentro de um grupo de discussão, de um grupo de estudos, né? Pode ser na própria prática, na própria história de vida dos professores, como é que eles foram se desenvolvendo enquanto suas trajetórias de formação. Só para ter uma ideia, os programas de pós-graduação no país, né? Isso aqui foi um levantamento feito no ano de 2015. Na educação nós temos 126 mestrados acadêmicos, 66 doutorados, 33 mestrados profissionais, né? Um total de 225 programas, ou cursos, aliás, né? Cursos. A área de ensino que é nova, está fazendo agora, surgiu em 2001, estava chegando a 15 anos, né? Tem 140 cursos, veja que quase já está se aproximando da educação, né? Que rompeu com a área de educação e também com as áreas mais duras, né? E formou na CAPES uma área específica de ensino. Temos 52 mestrados acadêmicos, 29 doutorados, tá? 67 mestrados profissionais, bem superior à educação, que é recente. A educação abriu mestrados profissionais apenas em 2013, né, que são os primeiros. Enquanto que o ensino já tem, desde 2002, 2003, né, já começaram os primeiros programas de mestrado profissional. E a área muito interdisciplinar também tem. Não está aqui a matemática, mas a matemática tem o maior mestrado profissional do país, que é o Profmat. O Profmat é um mestrado com quase 1.800 vagas anuais, né? Portanto, que mais forma mestres, né? Por aí, e tem a sua proposta, né? Muito questionada pelo grupo pelo GT de Educação Matemática, de Formação de Professor de Matemática da SBEM, por não privilegiar a formação didático-pedagógica junto com a formação matemática, e apenas a formação matemática, e que, na nossa perspectiva, né, ainda não é bem a perspectiva da matemática escolar, mas muito a matemática de uma perspectiva acadêmica formal. Mas que tem feito história, tem contribuído, de fato, para a formação do professor, né? E que merece estudo, né? Tem algumas pesquisas já feitas sobre isso, né? E
que estão ocupando hoje. Deve ter muita gente aqui formada no Profimates. Quem que fez o Profimates aqui? Mestrado? Só você? 2? Ah. Agora você está fazendo aqui o doutorado aqui? Por enquanto só verificando as linhas de pesquisa. Está tomando conhecimento, né? Porque você não consegue, com o teu mestrado, fazer um doutorado na área de matemática. Como eu já tinha feito o início do mestrado em matemática pura, talvez sim. Talvez tenha Mas só talvez, mas não é a minha linha de interesse. Vamos dizer assim. Possibilidade de fazer o doutorado em quem está no Profimates, você dá mais na área de ensino mesmo. Eu sei que muitos programas não abrem espaço de jeito nenhum. Nós temos aqui um aluno de doutorado que é ingresso para mais, ele não está aqui hoje. Ah, não está aqui. Mas eu quero dizer assim, os doutorados em matemática não estão abrindo espaço para os egressos do mestrado profissional em matemática. A progressão das pesquisas em educação matemática, que era geral, educação matemática, os estudos acadêmicos, vejam bem, de quase zero em 1971, 72, foi até o ano 2000, quando começa, até o ano do ano 2000, 1999, que começa a explodir o mestrado acadêmico, que é o mestrado dessa linha superior. O doutorado é essa linha aqui mais azulada, e essa verde é o mestrado profissional. Né? Vejam que o mestrado profissional surge em 2003 e em 2007, vai até 2007, já superou de longe, né, o número de doutorados, né, chegando a 90 por ano. Né? Mas hoje é muito mais. Aqui não está incluído o Profimates. Ou seja, há uma produção muito grande, vejam aqui, ó, 190, quase 200 pesquisas em educação matemática. Se juntar com o mestrado, já dá aqui uns 300. Eu estimo, nós estimamos hoje que atualmente cerca de 500 dissertações de mestrado acadêmico profissional e tese doutorado são produzidas por ano no Brasil. É muita coisa, né? É muita produção que é pouco aproveitada ou pouco divulgada. Algumas dissertações ou teses resultam em artigos, em publicações, mas muitas acabam não tendo um resultado divulgado. E aí há o interesse nosso em ver pelo menos um recorte, não toda a educação matemática, mas pelo menos um recorte que é o professor que ensina matemática como objeto de estudo, né, para fazer uma meta-análise, um estado da arte do que tem sido feito sobre isso. Está em andamento, né, então os resultados ainda não temos muito. Né. É um projeto coordenado pelo grupo de pesquisa formação de professor de matemática no CET lá no Unicamp, envolvendo 38 pesquisadores de todas as regiões do país, né, sendo 30 doutores. Assessores externos, nós contamos com a colaboração da Paola Estácio, Maria André, Maria Luciana Fontão, que é de Portugal, João Pedro Aponte, vocês conhecem, Lourdes Serrazia também de Portugal. Né. O recorte, tese de mestrado e doutorado produzido no Brasil, que se autodenomina pesquisa sobre o professor que ensina matemática, e sua formação desse período aí de 12 anos. Né. 2012 já está um pouco defasado, porque esse tipo de projeto que dura 3 anos, né? À medida que ele começou, começamos em 2013, nós limitamos em 2012. Daí, uma pergunta. Quando você fala de educação matemática, por exemplo, você engloba esse programa? Hein? Você engloba esse programa que você fala, Sim. Programa de Educação Matemática? Sim, uma coisa. É tanto na área de educação, que tem uma linha de pesquisa em educação matemática, quanto na área de ensino. Então está aqui. Só que aqui nós não estamos pegando agora toda a educação matemática produzida nesse programa.
Nós temos aqui, vai aparecer o FRJ aí, mas só daquelas que tem o professor que ensina matemática como objeto de estudo. E pega de mestrados e programas de educação que fazem na área de matemática? Não. Nós só pegamos a área de ensino e a área de educação. Matemática. Educação matemática, a área de educação A área de educação da CAPES. A área de É. ensino e a área de educação da CAPES. Então, você tem vários programas em educação. Aqui, essa que vai ser defendida é na educação, né? Não? Hã? Essa que você falou aí do... Você trabalha na educação, você tem lá um mestrado, mas não tem uma linha de educação matemática. Ah, tá. Na Unicamp, nós temos uma linha de educação matemática, que é uma linha de pesquisa, foi área, dentro do programa, hoje é uma linha de pesquisa de educação matemática, e temos 5, 6 doutores que atuam nessa linha, né? E formam pesquisadores nessa linha. Mas muitos programas de educação no Brasil têm uma linha especial. E a área de ensino, sim, essa já às vezes faz parceria com o ensino de ciências e matemática, né? Aqui você só tem educação matemática. Mas a maioria dos programas nas universidades juntam ciências, ensino de ciências e ensino de matemática. As questões orientadoras para essa pesquisa. A primeira pergunta que eu coloco, a questão é como o professor que ensina matemática, principalmente em relação à sua formação e desenvolvimento profissional, vem sendo interrogado e investigado pelas pesquisas brasileiras. Quer saber como é que essa região, que questões e problemáticas tem interessado os pesquisadores e o que tem sido produzido de conhecimento. Quais são os principais centros de produção desse trabalho, tendências metodológicas desses estudos, que temáticas e problemáticas têm sido foco de investigação. Coloquei no livro porque é um dos principais focos de interesse nosso. E quais são os seus principais resultados, né? Que conhecimento essas pesquisas estão trazendo sobre o professor, sobre a formação, sobre a aprendizagem, etc. Como esse campo de conhecimento vem sendo constituído epistemológica e metodologicamente? Essa já é uma pergunta que interessa mais aos formadores de pesquisadores, compreender um pouquinho esses processos epistemológicos e metodológicos que tem aí toda uma fundamentação teórica que sustenta essas perspectivas. Que aportes e campos teóricos têm sido utilizados e como participam do processo de análise. Isso é muito interessante, porque a gente tem percebido que muitas vezes o capítulo teórico aponta para uma perspectiva e a análise não retoma essa perspectiva teórica. Vai utilizar talvez outros autores e não utiliza aquele referencial que deveria ser o referencial que se tornaria as ferramentas de análise e interpretação. Não é o caso da Carol, porque a Carol fez direitinho, né? Tem lá a parte teórica dela e ela retoma depois das análises e interpretações que está de bom tamanho, mas isso não é uma prática comum. Então você vai encontrar problemas dessa natureza nas pesquisas nossas, né? Objetivos. A gente pretende mapear, descrever e sistematizar as pesquisas brasileiras produzidas no âmbito desses programas, né? Tendo como foco o estudo do professor que ensina matemática. E compreender sob uma perspectiva epistemológica e diacrônica a organização do campo de pesquisa sobre o professor que ensina matemática, destacando convergências, divergências, mudanças de concepção e de práticas de formação do professor que ensina matemática. Não sei se vocês, a palavra epistemológica, eu acho que não há necessidade de explicar, né? Talvez a perspectiva diacrônica, não sei se para vocês é familiar isso, né? Diacrônica é para você entender um fenômeno ou
do fenômeno, você precisa situá-lo no tempo. Né? Não basta um enfoque apenas sincrônico. Para compreender como o professor se constitui, se transforma, se desenvolve, você tem que olhar ele num certo movimento ao longo do tempo. Então, diacrônico, entendeu? Você tem que situar numa perspectiva mais longitudinal, né? E aqui nós vamos olhar esse campo, essa tentativa de produção de conhecimento, como tem evoluído e variado ao longo desses 10 anos. Né? A gente tem também estudos anteriores, que vamos levar em consideração, mas sobretudo durante esses 10 anos para perceber um certo movimento dessa pesquisa. Nós temos aqui, fazendo uma revisão sistemática, né? A primeira fase, que foi até agosto do ano passado, fazendo mapeamentos regionais, identificação dos estudos a partir das palavras-chave, do tipo do trabalho, mediante consulta do banco de dados da CAPES, site dos programas, confirmação da pertinência a partir do resumo do trabalho, eliminando aqueles que não tinham o professor que ensina matemática como foco de estudo. Então, às vezes tem lá a palavra-chave formação do professor, ou no resumo de um estudo sobre a formação do professor. Mas se você olhar o trabalho completo, você vai ver que o professor é num contexto de formação, mas o foco não é o professor que você se constitui. A constituição do órgão regional foi feito nesse período, então cada região, quantos estiveram aqui da região do Espírito Santo e Rio de Janeiro? 73 trabalhos, dissertações de tese desses 10 anos, que tem o professor como objeto de estudo. E o fichamento de cada trabalho a partir da leitura completa do trabalho. Esse que deu o trabalho. Então, no Brasil todo, nós chegamos a 849 trabalhos. Todos eles foram fichados, tem uma ficha, onde vou até mostrar um pouco que aspectos nós temos ali. E agora passamos para a segunda fase, que é fazer estudos temáticos. No caso de vocês, você entrou num projeto que estuda os estados profissionais, né? Isso. Os estados profissionais. Como você pode falar avançar um pouco, né? Elaboração do e-book. Esse e-book está quase pronto, né? Logo nós vamos publicá-lo. Um capítulo dos mapeamentos regionais, destacando aspectos físicos, metodológicos, temáticos da pesquisa e, sobretudo, o professor que ensina matemática e o mapeamento dos estudos. Algumas questões para fichamento. Essas perguntas nortearam aquilo que nós vimos buscar em cada pesquisa. O que esses estudos têm investigado sobre o professor que ensina matemática? Que aspecto tem privilegiado? Quais são os objetivos, questões investigativas, focos de análise? E uma coisa é você colocar no objetivo ou na questão investigativa que você está interessado no professor. Aí quando você vai ver análise, ou nenhuma categoria ou eixo de análise, né? Diz respeito ao professor. Diz respeito ao professor. E aí a tendência é não produzir nenhum resultado ou conhecimento sobre o professor. Então, há problemas metodológicos aí numa pesquisa quando isso acontece. Né? Qual a natureza da pesquisa e suas abordagens metodológicas? Quais os tipos de pesquisa, quais os procedimentos, quais instrumentos de pesquisa, quais são e como foram categorizados os participantes da pesquisa, né? Quais os principais campos de referenciais teóricos, quais são os resultados e o que eles apontam. Esse aqui é um dado muito importante para nós, que agora que estamos entrando nisso, então não temos ainda resultados. Que compreensões e contribuições trazem ao problema da formação do professor e ao trabalho docente em matemática nos diferentes contextos escolares do Brasil, que contribuições podem trazer em relação às políticas públicas sobre a formação inicial e continuada do professor. Então fizemos aí uma realização de estudos descritivos, analíticos e temáticos e problemáticos específicos desse corpus de estudo, resultando desse mapeamento produzido na primeira fase. Vou pular essa parte. Aqui agora, já começar a entrar em
tentar definir um pouco, caracterizar esse objeto de estudo de uma pesquisa, de uma investigação sobre o professor que ensina matemática. Podemos colocar assim a prática profissional, ou um programa de formação docente, aprendizagem docente, trabalho docente. É uma prática profissional que é tomada como objeto de estudo, né? Formação, aprendizagem, trabalho. Claro que aqui entra, por exemplo, quando vai se fazer um estudo histórico de uma instituição escolar, de um programa como o Projeto Fundão, né? Então aí, né, é uma história de formação docente, né, do programa, do projeto, né? É uma prática, portanto, profissional que é um programa, né, e que é tomado como objeto de estudo. Qual é a atitude da prática científica em cima dessa prática profissional? Qual é a preocupação? É uma prática inquiridora de fazer questionamento, levantar interrogações, buscar compreensão, né, desse fenômeno, né, sobre o professor que ensina matemática em seus múltiplos aspectos e dimensões. Aí, claro, vai depender de cada pesquisa, de cada pesquisador que está interessado num determinado aspecto. No caso da Carol, eram os conhecimentos do professor para o ensino. Então, esse era o foco dela, né? E ela pegou uma formação docente num mestrado, no próprio mestrado, no programa de mestrado, né? Onde a matemática era tomada como foco privilegiado de problematização, né? E ela está buscando o quê? Uma compreensão sobre esses conhecimentos profissionais, né? Sobre esses conhecimentos, como eles são problematizados, ressignificados, né? Por esses estudantes. A prática profissional demanda geralmente uma ação formativa e educativa. Quer dizer, educativa, formativa quando ela é mais intencional. Então, tem um programa intencional de formação ou uma prática educativa. Eu posso considerar uma prática educativa o trabalho que o professor faz na escola. Eu quero saber o que esse professor aprende da prática, né? E tomar isso como foco de estudo. Que conhecimentos o professor produz experiencialmente no exercício da sua profissão. Sem olhar muito, digamos, as formações intencionais, ou inicial, ou continuada que ele tem aí. Mas como ele aprende lá no exercício, é uma oportunidade. Mas a pesquisa, a investigação científica requer o que demanda interpretação e análise a partir de um foco específico de estudo. Então você tem que ter delimitar um foco, uma problemática, né, que é objeto de compreensão de estudo, né, e a interpretação e análise é que são fundamentais para produzir resultados, compreensões, conhecimentos para o campo. Isso vale para qualquer pesquisa, né? Mas aqui no caso eu estou dando destaque ao professor que ensina matemática, né? E isso define mais ou menos uma concepção do movimento de uma pesquisa sobre o professor que ensina matemática. Embora envolvesse o professor de matemática problemas encontrados na identificação de uma pesquisa sobre o professor que ensina matemática. Aqui, falando um pouco da delimitação do corpus, do nosso corpus de análise, né? Embora a pesquisa envolvesse o professor de matemática ou sua formação, indicando como palavra-chave, este não foi o foco do estudo ou análise do trabalho. Isso aconteceu e, portanto, a gente excluiu, mesmo que a pesquisa indicasse. Excluímos também, o objetivo da pesquisa não era investigativo em relação ao professor, mas formativo, e resumir em contar o que aconteceu na formação sem estabelecer um foco de análise específico. Isso é comum. Esse é um problema comum. Né? Que hoje está discutindo um pouco isso também. Qual é o objetivo dessa pesquisa? É formar o professor, não sei o que, que o professor aprenda. Isso é
do objetivo formativo. Tá? Meu objetivo é formar ou melhorar a aprendizagem matemática do professor. Mas qual é o objetivo da pesquisa? O que essa formação pode proporcionar de aprendizagem ou de mudança de conhecimento desses professores? Então veja, nem sempre o objetivo formativo coincide com o objetivo investigativo, embora sejam intimamente relacionados, né, indissociáveis, claro. Então, uma intenção é a intenção da formação e a outra é a intenção de compreender algo dessa formação. Como é que eu vou ver se uma formação é boa? Se eu vou conseguir identificar aprendizagens, ou se o professor se desenvolve, conhecimento, etc., lance de concepções, crenças, etc. Então é isso que eu estava tentando colocar aqui. Né? Às vezes, a pesquisa se resumia em contar o que aconteceu na formação, né? Sem estabelecer um foco de análise específico. Né? Então, contar como é que foi a formação é uma produção de conhecimento sobre o professor? Não, nós entendemos que não. Conta como é que foi uma história interessante de formação, etc., mas não faz uma análise, por exemplo, se podia até relacionar com políticas públicas. Qual a influência das políticas públicas nessa prática de formação? Mas aí seria outra coisa. Embora o objeto apontasse para uma possível investigação do ou sobre o professor de ensino matemática, não houve análise ou interpretações que contemplassem esse objetivo. Ou seja, o professor ou sua aprendizagem, ou desenvolvimento profissional, ou constituição profissional, não foram efetivamente tomados como categorias ou eixos de análise. Então também a gente excluiu do corpus esse tipo de trabalho. Tem mais de 1000 dissertações e teses inicialmente levantadas em todo o Brasil, com potenciais investigações sobre o professor que ensina matemática, ficamos no final com 858, porque tem um professor que ensina matemática conforme determinado estudo. Aqui mais um ponto sobre isso, aqui vou mostrar. O levantamento inicial, que foi em março de 2014, com base nos resultados, né, e o corpus final. De 1074, nós reduzimos para 858, ou seja, mais de 200 trabalhos aí foram excluídos, né, desse corpus, né, porque não atenderam aquelas especificações. Aqui dá para ver as regiões. São Paulo se tornou o estado de São Paulo uma região só porque, pelo número de trabalhos, né, 119, no final chegamos com 349 dissertações e teses produzidas, né? Ou seja, quase 50%, quase a metade das pesquisas são feitas em São Paulo, né? Porque tem muito problema de pós-graduação lá. E, claro, o Rio também tem bastante, né? Mas São Paulo é muito mais. O Sul tem logo a seguir, com 131 trabalhos que constituem o corpus. Nordeste, o terceiro com 110, Centro-Oeste 86, Rio Espírito Santo, eu tenho aqui 71, tá certo, né? 71, né? Minas Gerais 60 e o Norte é o mais baixo com 51 trabalhos, né? E ainda meio forçado aí para entrar algum mais nessa lista, né? Mas nenhum doutorado. O Norte aumentou? Oi? O Norte aumentou? Do Norte? Iniciou com 40. Foi o único caso que aumentou. Por quê? É possível algumas coisas acontecerem que você, inicialmente, deixa de incluir um ou dois trabalhos, tipo assim, você não tem acesso ao trabalho. Então, você sabe que ele existe, você encontra alguma referência sobre ele, mas você não consegue o trabalho na íntegra. Então, você pensa, depois de 2 meses que aconteceu isso no Rio de Janeiro, a gente conseguiu acessar o autor
E ainda era tempo da gente acrescentar os trabalhos que inicialmente a gente tinha descartado por falta de acesso, sites das bibliotecas desatualizados, e a gente sem conseguir acessar o trabalho, como é que a gente ia analisar? Mas aí, porventura, provavelmente esses dois do norte chegaram às mãos dos pesquisadores por algum motivo e ainda dava tempo, eles interessavam pelo foco de estudo e certamente deu tempo de incluir no Na foco de verdade, análise da região. Então isso é possível. O problema do norte é a dificuldade de acesso aos trabalhos. Deve ser mesmo. Esse sudeste. Informações, o sistema é menos É. organizado que o nosso aqui no Sudeste. Né? Na verdade, eles encontraram, além desses 49, 6 a mais. Mas eles excluíram 4 daqui e acrescentaram 2 e deu 51. Aqui também em São Paulo teve alguns acréscimos, poucos, mas a maioria foram mesmo. Ou seja, o número de cortes foi muito maior que 200 e 20 e pouco. Né? O número de cortes foi maior que 220 e pouco. Sim, foi maior. Foi bastante. Mas esse corte tem a ver, principalmente, porque inicialmente o resumo apontava como sendo uma pesquisa sobre o professor. Depois a gente foi ver que o professor em nenhum momento era objeto de análise, de interpretação, e portanto, como é que vai produzir conclusão, resultados de pesquisa, se o professor não foi em nenhum momento objeto de análise. Faz sentido. Então foram excluídos por essa razão. Eu acho que aquela não poderia concluir. Né? Mas houve problemas também de não acesso ao trabalho, como você falou. Né? E nós, todas essas que do 858 estão online. Nós vamos disponibilizar online lá no campo, no site que estamos organizando. As fichas não, porque as fichas é uma produção da pesquisa, é a produção de dados. Essa vai sendo exclusiva por enquanto do grupo até terminar o projeto. A partir do ano que vem também as fichas vão poder ser provavelmente liberadas. Isso é uma discussão que nós vamos fazer no grupo, né? Mas vão ser feitas muitas pesquisas em cima agora desses fichamentos. Né? Que a segunda fase deve estar rolando aí em torno de 20 pesquisas, estudos temáticos, pequenos temáticos sobre esse corpus. Aqui mostrando um pouco a distribuição dessas pesquisas nesse período, nessa década, de 2001 até 2012. O crescimento vai se dar significativamente a partir de 2004 e salta bastante em 2007, mas o de cima é mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico aumentou muito, né? Surgiu muito mestrados acadêmicos pelo Brasil todo, né? Enquanto que o doutorado, que é o vermelho, né? Sempre foi um pouco superior que o mestrado profissional, apenas perdendo aqui em 2011, mas sempre foi o número de dissertações e teses defendidas. E o mestrado profissional começa só em 2005, as primeiras defesas, termina aqui em 25, mais de 20, mas hoje deve estar. Hoje, acho que a gente não incluiu aí, como eu falei, o Profmat. Nós não incluímos o Profmat porque o Profmat, as dissertações têm uma outra natureza. Quase nenhuma delas, poucas delas, poderia ser usada na pesquisa. Né? São mais um estudo meio monográfico e são trabalhos. Tem lugares que são um estudo mais sistemático, mas outros é um trabalhinho. O forte do curso não é o trabalho final. No nosso mestrado acadêmico e profissional, o trabalho final tem um peso grande. Trabalho pra caramba, né, Carol? É o que mais deu trabalho do que as disciplinas, né? No Profmat é o inverso. Bom para quem está entrando agora ouvir isso. Para quem está entrando agora, o que dá trabalho mesmo não são as disciplinas. O que dá mesmo de suar a camiseta e aprender mesmo é a produção da pesquisa. É ali que a gente vai aprender mesmo. É que vai crescer. Né? Aprender a ser pesquisador, na verdade. No Profmat é o contrário. As disciplinas é que tem peso grande.
depois de fazer todas as disciplinas, ser aprovado com nota máxima da matemática, tem que fazer a qualificação. E pode ser reprovado ainda, tem duas chances, né? Duas chances. Daí, quando eu olho esse gráfico aí, eu perdi de vista a quantidade de cursos por ano. Por exemplo, de 2001 a 2010, tem um salto de 3, 4 vezes a quantidade de cursos. Deu isso mais ou menos. Então, de todo modo, a quantidade relativa, eu diria que não aumentou o interesse pela área de professores que são matemáticos. Aí não aumentou a quantidade. Eu aqui, houve sim. Mas por quê? Nós estamos tentando agora encontrar levantar algumas hipóteses. Né? Nós tivemos a reformulação das licenciaturas mais ou menos aqui em 2002 e, portanto, os primeiros turmas que começam a se formar é 2004 em diante. Então há um crescimento na formação inicial em função desses novos cursos, dessa nova licenciatura. Investigar como é que os professores estão sendo formados, que aprendizagem eles estão obtendo. Então tem a ver aí. Mais recentemente, também tem a ver com o PIBID, que é um outro contexto de formação muito interessante na formação inicial e envolvendo também formação continuada, que agora eu acho que vai morrer de vez, né, se a turma não continuar. Eu acho que isso aí não vai ter mais continuidade, né, infelizmente, né, porque tem um custo alto também, claro, mas tem sido altamente favorável, tem sido excelente para a formação do professor. É uma pena se o PIBID fracassar. Tem o OBDUC também, que é outro contexto interessante, mas infelizmente acho que também dificilmente terá continuidade. difícil, né? Não tenho esperança. Assim como várias outras coisas. Várias outras, sem dúvida. A educação vai sentir muito essa mudança. Bom, mas veja que o doutorado e o mestrado profissional aqui não tem, o doutorado não tem crescimento. Agora que começou a ter, porque surgiram muitos programas de doutorado novos, principalmente na área do ensino também, né? O daqui, por exemplo, ainda não tem defesa, né? Ainda não tem defesa, mas os cursos de doutorado passaram a ter um incremento muito grande nos últimos 3, 4 anos, que não aparece aqui ainda. Né? Não aparece aqui, mas os mestrados, porque esses mestrados acadêmicos se habilitaram a abrir também doutorado. Né? Então, o efeito disso está começando um pouco tardiamente. Então, a minha hipótese aqui do doutorado hoje já está chegando, aqui 36 no ano, já está chegando perto das 100 defesas por ano de doutorado. 100 novos doutores a cada ano em educação. É bastante. Pesquisas brasileiras sobre o professor que ensina matemática. Aqui, mostrando um pouco por região, né? Os mestrados acadêmicos é a parte mais destacada, depois os doutorados, em vermelho, mas São Paulo é onde ocorre o maior número de defesas de doutorado. Né? Norte nenhum doutorado, Minas Gerais 8, Rio e Espírito Santo 14, Centro-Oeste só 4, Nordeste 21, Sul também 21 e São Paulo sempre perto. Então, ainda os programas de doutorados fortes estão lá em São Paulo. Aqui um pouco as regiões, essa produção. Aqui os programas. Aliás, não é bem os programas, instituição. Né? O FRJ está aqui. Nós temos 17, encontramos pelo menos 17, né? Trabalhos desses 10 anos que têm foco no professor que ensina matemática na verdade estudo. Todas dissertação de mestrado. Portanto, ela é uma das que mais assim, tem estudo sobre o professor. Mas a PUC São Paulo 115, essa estourou, porque na PUC não é apenas o mestrado acadêmico, o doutorado e o mestrado profissional,
na área de matemática, mas também na área de educação. De lá também tem 2 programas, Psicologia e Educação e outro currículo, que também tem empresa, né? E era o grupo maior até pouco tempo, né? Era um grupo, aliás, acho que continua sendo um grupo maior de pesquisadores que formam. Depois o Unesp de Rio Claro, 49, Unicamp, que não tem mestrado na área de ensino, agora tem, bem recente, o PSI, um programa novo que tem lá, que é específico de ensino de ciências e matemática, mas não tem ainda nenhum incluído nesse número aqui. Federal do Pará, que é do norte, incrível, né? 44 trabalhos sobre formação de professores, eles têm influência de ex-orientantes meus também, do Tadeu, da Terezinha, que fizeram doutorado conosco no pesquisa, e tem orientado bastante trabalho nessa linha. A USP, a Federal de Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná, Estado, Ibano, né, onde mulher, etc. A USP é no programa de educação? A USP é no programa de educação? A USP, não, tem 2 programas lá. Tem educação, tem um na área de ensino de ciências e tem técnico de química também. É, mas tem um curso que são matemática. Agora, não sei se mas você... é pouco, é mais educação. Não sei se você sabe que a USP tem um mestrado profissional agora no Comitê de Matemática. Ah, é? Parece que é o IME lá? O IME, é. Parece que é o único além do nosso máximo no Comitê de Matemática. É, mas é profissional também. É profissional, é voltado a professores. A UFSCar também tem. Tem um parecido mestrado da Eurico. Tem também. A Eurico, ela que orienta. A Unicamp teve também, só que fechou, que era a Sueli, o pessoal do INEC lá. Acho que funcionou uns 2 ou 3 anos só. Ah, é? Acho que sim. É mesmo? É. Agora que eu estou lembrando isso. Mas os mestrados profissionais, aqui, como aqui é o professor que ensina matemática, os mestrados profissionais não tem muitos trabalhos sobre formação de professor. Eles têm mais trabalhos sobre a própria prática na escola, mas não focalizando. E o professor que investiga a própria prática pode fazer um estudo tomando-se como objeto também de análise. Mas a maioria prefere não fazer análises sobre suas práticas e prefere centrar mais nos alunos e ele fica... A gente tem que lembrar que esses totais, a gente tem que lembrar que em cada instituição a gente tem mais de um programa. Por exemplo, eu encontrei um programa, uma dissertação que nos interessou, defendida na Faculdade de Educação da UFRJ e que tinha o professor de matemática como foco de investigação. Então, por exemplo, Fernando Vilar fez um doutorado no, como é que a gente chama? No LUTS. Ele não investigou especificamente o professor de matemática, mas poderia tranquilamente, o trabalho dele está aí, tendo sido feito no LUTS, desde que o foco dele tivesse sido o professor de matemática. Então, esses 17 que estão ali não são 17 programas do PEMAT, aqui especificamente. Tem programa, tem dissertação da Faculdade de Educação que envolvia a formação dos trabalhos que foram defendidos da Faculdade de Educação. Um deles, inclusive, eu só consegui na biblioteca do CFCH, então eu não consegui falar com o autor. O Ulisses me ajudou na busca de um deles. Então, é só isso. Por exemplo, então, quando tem o FPE 23 trabalhos, a gente tem que ler depois, quando o e-book estiver pronto, para a gente ter uma ideia real da expressão de cada programa nesse conjunto, porque cada instituição tem vários programas. Eu sei que saiu aí um mapeamento regional, que vai sair desse grupo, né, que vocês fizeram desses 17, depois vocês vão ter oportunidade. Deve sair até julho, deve estar, até junho acho que vai sair. Pode acompanhar lá para ver. Bom, alguns aspectos bem gerais, sobre os objetivos, questão e problema de pesquisa. A gente olhou se as pesquisas trazem os objetivos
E a gente viu que, de fato, 98,8% tem um objetivo bem explícito, né? Não necessariamente que tenha sido, de fato, o objetivo depois da pesquisa, mas que está lá pelo menos mostra, né? Apenas 6 que não. Em questão investigativa, é um pouco menos, né? Que coloca, além do objetivo, uma questão norteadora da pesquisa, que é óbvio os dois, né? O objetivo, questão, o problema da pesquisa já é um pouco diferente, né? Aí o problema nem sempre, mas a maioria tem um problema de pesquisa, que é uma problemática em torno da qual você vai fazer alguma... É que muitos confundem a pergunta como o problema da pesquisa, né? E na verdade não é. Você caracteriza uma problemática, a questão da formação matemática do professor, que não tem espaço muito na licenciatura ou formação inicial, e aí você faz a pergunta de que os professores, que aspectos do conhecimento matemático são mobilizados quando na licenciatura, numa disciplina de análise, se promove atividades problematizadoras do ensino sobre matemática. A essa pergunta, tenta responder ou direcionar a busca de compreensão desse problema, né? Então, a pergunta não necessariamente é o problema. A gente coloca isso porque, quando nós temos um problema matemático, geralmente é uma pergunta, né? Feita dessa forma. E a concepção do problema de pesquisa não é esse. O problema da pesquisa é uma contradição percebida pelo pesquisador ou pela literatura com a prática. E aí o pesquisador lança uma interrogação e vai tentar responder alguma questão específica desse problema. Que vai ajudar a compreender. Um problema pode ter várias pesquisas, né? Cada pergunta direcionando uma perspectiva de uma direção de busca de compreensão desse problema. É impressionante como o pessoal da matemática ou da educação matemática privilegia a pesquisa quantitativa. Quase 90%. Qualitativo. Isso. Quase 90% qualitativo. Quali-quanti, 4, e quantitativa apenas 2,29. Então, o que é esse quali e quanti aqui está sendo investigado por um dos pesquisadores do grupo lá. Afinal, tão poucas pesquisas têm essa abordagem, como é que elas estão entendendo esse quali e quanti, e como tem sido feita essa quantitativa, né? Essa abordagem mais quantitativa. O que é esse outro? Claro, né? O que é esse outro? Outro quando não está definido se é um estudo histórico, por exemplo, você já tem uma dificuldade de dizer se é uma pesquisa qualitativa, e eu não defino. Estou dando um exemplo apenas, né? A gente procurou respeitar o que o autor da pesquisa diz a respeito da pesquisa dele. Porque a gente teve todo um amadurecimento coletivo no sentido de não se sentir um avaliador de um trabalho que já está aprovado. Não é esse o papel. Não é. O olhar é outro. Então, o autor, muitas vezes a gente discorda. Ele diz, a minha pesquisa é qualitante. Na verdade, ela é uma pesquisa qualitativa, mas como ele em algum momento expressou alguns dados na forma de uma tabela, por exemplo, ele acha que isso é um aspecto quantitativo do trabalho dele. Então, ele é que diz que o trabalho dele é qualitante. Agora, então, o papel da gente é classificar como essa questão aqui para ver o que caracteriza esse quali-quanti. Ele vai fazer um estudo. Agora, uma observação é que você disse, a quantitativa está pequenininha. A gente sente, o período que vocês pegaram, foi um período no qual, assim, era até heresia fazer pesquisa quantitativa. É uma coisa positivista, é coisa, não é? Então, essa geração aí do estudo é a geração que herdou isso.
Então, o bom, o bonito, era fazer a qualitativo. Acho que essa Pode diferença, ser, sim. mas a natureza também das questões remete a natureza mais Os qualitativa. métodos. Tem que compreender um pouquinho os processos, as interações. É. Quando você envolve grupos grandes, uma quantidade grande de pessoas, aí tudo bem, você vai entrar ou na quantitativa ou qualitativa. Mas que há necessidade desse tipo de estudo, há de fato. No campo de educação matemática, ou dentro da formação dos professores, nós não temos. Isso aqui provavelmente vai indicar uma carência. Temos essa que está sendo apresentada. A que está sendo apresentada. Provavelmente isso é um campo assim que fica a necessidade de ter um estudo mais macro para conectar esse processo. É uma falha, é uma lacuna. Bom, aqui são procedimentos ou técnicas de pesquisa de campo. Então, aqui o estudo de caso é impressionante como 121 trabalhos, quase mais de um terço, né? Toma o estudo de caso como uma metodologia de pesquisa. Etnográfico também bem seguido. A bibliográfica ou documental, que é o pessoal mais da história, né? Também vem em quarto lugar. Colaborativo, pesquisa colaborativa ou em grupos colaborativos. História oral e história de vida. Né? Pesquisa da própria prática. Né? Que assumem essa perspectiva. A pesquisa é pouco ainda, muito pouco. 7 trabalhos, laboratório experimental, pesquisação, estado da arte, meta-análise, combinando 3 procedimentos aqui de cima, ou outros sem identificação, ainda é muito grande. Tem muitos que nem colocam nenhum desses aqui. Mas o que não se pode dizer muita coisa é que, aqui retomando agora aquilo que define o objeto de estudo. Né? Então, essa prática profissional tomada, que tem a formação do professor, ou aprendizagem docente, ou o trabalho docente como foco, né? E essa prática inquiridora, né? Vai agora levar a uma certa caracterização. Nós distribuímos aqui, no primeiro momento, as 858 trabalhos, né, em 3 focos. Formação continuada, formação inicial e continuada ao mesmo tempo, tomados como objeto de estudo, 15 trabalhos, e o professor que ensina matemática sem colocar num contexto de formação inicial ou formação continuada. 124 trabalhos. Estão distribuídos nesse. Agora, que aspectos são investigados, seja da formação inicial ou continuada, seja do professor, esses nós temos aqui. Saberes, competências e conhecimentos, 124 trabalhos, aliás, perdão, não sei quantos vão ver aqui, deve aparecer agora. Não, aparece. 131 é o grupo majoritário. Você vê que você está no grupo, né? Que tem, É onde tem mais trabalho. tem tido um número muito grande de estudos, pegando os saberes, competências ou conhecimentos, aí a questão dos professores que ensinam matemática como objeto de estudo. Competências têm muito a ver com esse período, porque é um período após os PCNs, onde as competências ganharam bastante destaque. Né? Os saberes e conhecimentos também tem bastante pesquisas que têm focado sobre isso. Né? Depois, em segundo lugar, vem aprendizagem docente e desenvolvimento profissional. Aprendizagem docente no contexto de formação, né? Mas também pode ser aprendizagem docente sem estar relacionado com formação inicial continuada. Né? E desenvolvimento profissional é um pouco diferente da formação, é olhar o professor se transformando, se constituindo ao longo da vida, né? Ao longo de uma trajetória. Né?
Depois vem concepções, crenças, atitudes e representações. Aqui já é uma perspectiva mais psicológica, né? Mas não necessariamente uma psicologia social, né? Representações. Tá? Aqui é mais concepções, um pouco mais concepções. Depois vem práticas letivas ou profissionais também, né? As práticas de ensinar ou as práticas profissionais como objeto de estudo. Não é, portanto, formação inicial e continuada, devem ser trabalhos que estão mais aqui. Né? A gente colocou esse núcleo central porque antes nós só olhávamos para isso. Os estudos do estado da arte, antes do nosso trabalho, só olhavam para a formação inicial, a continuada ou a dupla. E agora nós incluímos também o professor como objeto de estudo, que não havia nenhum outro campo que tem que ser debruçado sobre o professor e portanto, do nosso campo que trabalha com formação do professor. As práticas mas que tem um viés analítico muito forte no trabalho do professor. Por isso, práticas profissionais que já joga bastante foco analítico em cima do professor e a sua prática. Disciplinas, cursos, instituições, programas e processos de formação inicial e continuada, 28 trabalhos, tem um número razoável. História do professor que ensina matemática, 12 trabalhos. Aqui tem alguns que estão fazendo isso, vai mais aqui, pessoal da história. Quem é da história? Você está mais aqui ou aqui? Não, nenhum desses. Eu sou de história da matemática, eu trabalho com isso. Você não trabalha com história? História da matemática. Ah, da matemática, não é formação. Não é. A história da matemática é outra coisa. Não é o professor como objeto. Né? Pode ser da disciplina. Ou disciplina, mas aí seria uma disciplina. A história da, por exemplo, a história da análise na formação do professor. Um estudo histórico do papel da análise na formação do professor. Esse seria o trabalho voltado à formação do professor. Né? Mas não. O formador de professores de ensino matemática é um foco que tem ganhado ultimamente bastante estudo, né? Identidade profissional e profissionalidade docente, colocando numa mesma categoria, né? Esses dois. Porque identificar a profissionalidade, né, é um modo de ser e atuar como professor, tem bastante a ver com a identidade. Então, são muito próximos, né? E tem crescido mais atualmente, mais recentemente. Condições, características, performance e desempenho do professor que ensina matemática, também existem alguns trabalhos que têm essa natureza. Bom, aqui estão todos os focos, portanto, todos os focos os principais focos que nós encontramos nas 858 trabalhos. Né? Esses são os focos mais gerais. Claro que aqui dentro você vai ter subfocos, aqui vai ter outros subfocos. Não tem edição isso aí. Só São Paulo. Só São Paulo. Só São Paulo. Você tem Não está batendo 800, está contando. Ainda bem que Mas os você focos são observou. esses. Não, ainda bem que você observou. E aliás, o número é de fato. Agora que eu Mas os lembrei. focos são exatamente os mesmos. O nacional estamos fazendo agora, está praticamente pronto, mas eu não passei isso aqui ainda, era do ano passado, eu dei isso aqui lá em Coimbra. Elas são os mesmos focos, só que adensados com o que Os focos são os mesmos. Os focos são os mesmos. identificados foram os mesmos. Mesmo Mas é só São Paulo, tem razão. Mas é só para dar uma amostra, né? Não é uma nacional, mas São Paulo já tem uma amostra mais ou menos o nacional deve a mudar. região que tem mais, é o estado que tem mais trabalho. Exatamente. É claro que aqui, ó, em cada um desses focos,
nós podemos aqui desenvolver ou ter um campo teórico, epistemológico, uma linha de inquérito, pode ter aproximações ou variações. Não é que todas têm os mesmos referenciais teóricos, etc. Por exemplo, pegando esse que é o maior, eu tentei trazer aqui um pouco sobre isso, né? Um exemplo, foco de estudo, os saberes, competências e conhecimento do professor que ensina matemática. Os principais autores citados são Tardif e Schumann, mais antigos, né? Claro. Era o Tardif canadense, o Schumann americano, né? O Tardif já fala um pouco mais dos saberes, ele não usa a palavra conhecimento, e o Schumann vai falar da palavra conhecimento. Saberes num sentido um pouco mais flexível, né? Formando uma teia mais ou menos coerente, implicada de saberes científicos, olhando da ciência da educação, saberes das disciplinas, então ele não pega a matemática aqui como foco, dos currículos, dos saberes da experiência da lição pedagógica. Eu já fiz estudos com base desse autor, tem dos trabalhos disso, também no Schumann, né? Só que o Schumann já aponta um pouquinho mais para o conteúdo, o conhecimento do conteúdo da matéria, conhecimento curricular, conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, chama atenção, mas depois vem os outros autores que vão tentar, como é o caso, né, da Débora Boll e colaboradores, né, que vão tomar o conhecimento específico do conteúdo, ou, aliás, é conhecimento matemático para o ensino. Né, onde tem duas perspectivas, o conhecimento específico do conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo. É um referencial mais recente, de 2008 para cá. Nós, na época, escrevemos o nosso texto, você cita do trabalho, a gente não tinha, nós tínhamos Débora Boll, mas não tínhamos esse trabalho. Não. Mas escrevemos em 2012 e na época não tínhamos. Só fui descobrir um ano depois que tinha escrito esse trabalho, mas tem muita coisa que se aproxima, né? Principalmente quando a gente fala de outra forma, conhecimento especializado do conteúdo. Né? Eu acho que o trabalho da Carol, por exemplo, ele avança bastante nessa perspectiva aqui, né? Ela tenta trazer um pouquinho esse conhecimento também no comum, que é um conhecimento comum a todos. Não é comum assim de elementar, é comum a todos os campos. É o conhecimento comum de matemática, aquilo que cada um tem que saber e não necessariamente saber os porquês das coisas. O conhecimento especializado no conteúdo, para ser professor, tem que conhecer algo que o engenheiro não precisa saber, que o matemático de profissão não necessariamente saber, mas que para ser professor precisa saber. Né? Saber justificar os segmentos, conhecer um pouco das ideias, como é que elas evoluíram historicamente, saber epistemologicamente a contribuição de cada campo. Aí entra também um outro conhecimento do conteúdo que está lá no horizonte. Você tem uma visão maior do campo e saber onde aquilo que você ensina, em qualquer nível de ensino, você tem que ter como perspectiva até onde esse conhecimento pode ir e de que forma aquilo que eu ensino aqui pode contribuir para chegar lá, tendo em vista esse conhecimento que está lá no horizonte, tá? Lá distante, né? Mas serve como referência para as práticas do professor. O conhecimento comum é o conhecimento que todo mundo tem que saber, independente da profissão. Mas a profissão do professor exige um tipo de conhecimento especial que tem que ter lugar na formação inicial, e a gente vai discutir que não tem espaço na licenciatura muito esse conhecimento, principalmente do conteúdo. Né? O conteúdo pedagógico, do conteúdo, a gente tem feito até razoavelmente as disciplinas de didática, prática de ensino, né? A gente tem entrado um pouco por aí. Mas do conteúdo específico, a gente tem trabalhado muito pouco, né? Nas disciplinas, seja de análise, de cálculo, álgebra. Né? Eu mesmo fui professor de análise de álgebra, eu sempre tentei trabalhar
exatamente essa questão aqui sem saber. Sempre trabalhei, nos cursos que eu dava lá no Sul, né? Dei um mini curso de álgebra aqui, né? Trabalhava exatamente essa questão do conhecimento especializado no conteúdo. Não sabia, né? E é claro que a Débora Moll vem depois e vai chamar isso, né? Mas, na verdade, eu já estava tentando contemplar, porque eu via a importância disso, né? Na formação do professor. E o conhecimento pedagógico do conteúdo já vai estabelecer relação mais didático-pedagógica de sala de aula, no conhecimento. Então aqui já entra um pouco mais a parte do currículo, né? Conhecimento do conteúdo e do currículo, conhecimento do conteúdo e do ensino, e de seu ensino, pode ser melhor, né? E conhecimento do conteúdo e dos estudantes, né? Determinados conteúdos, dependendo do tipo de estudante que você tem, você precisa saber e saber pode e como trabalhar esses conteúdos. E aí, um dos trabalhos mais recentes que tenta avançar, inclusive a Débora Moll, esse que você não cita no trabalho, né, é do José Carrillo, que é um espanhol, né, que ele vai pegar daquelas categorias, que é o conhecimento especializado do professor de matemática, né? Uma daquelas categorias e ele vai tentar destrinchar e vai distinguir conhecimento matemático, conhecimento pedagógico da matemática. Então esse lado que está aqui E aqui tem um tipo de conhecimento que eu acho muito importante, que a Débora Moll não traz, que é o conhecimento da prática matemática. Ou a matemática no prática social. Da prática matemática. Conhecimento da matemática numa prática social. Sala de aula é uma, mas não necessariamente só a sala de aula. Saber um pouco da matemática da prática do engenheiro, dos pedreiros, de várias profissões também podem entrar aqui. Conhecimento da estrutura da matemática, conhecer um pouco da organização dos campos de conhecimento, certo? Conhecimento dos tópicos, conhecimento de cada campo, geometria, álgebra, etc. Né? Conhecimento aqui já do lado pedagógico, conhecimento do ensino de matemática, conhecimento de características da aprendizagem na matemática, focando o aluno, mas aqui a aprendizagem do aluno, conhecimento das normas da aprendizagem na matemática. Normas. Também não conheço muito essa teoria, precisava estudar um pouco mais. Eu dei uma lista, e aqui coloca as crenças como também aquelas que vão moldar esse conhecimento. Crenças sobre matemática, vai influenciar como é que as práticas matemáticas são desenvolvidas ou estruturadas, e também sobre ensino e aprendizagem. As crenças sobre ensino e aprendizagem têm a ver com essa forma como os conhecimentos são moldados. Quem trabalha é o Carlos Miguel, que é um novo professor lá da Unicamp, colega meu, que português, foi contratado recentemente, e ele tem trabalhado com essa perspectiva aqui do José Carrillo, do orientador dele de doutorado. Qual a diferença que você vê entre conhecimento da estrutura matemática e o conhecimento de horizontes matemáticos da volta? Então. Tem a ver. Tem a ver tanto que eles até questionam esse tal de conhecimento do horizonte, que não é uma coisa muito clara, né? E de fato, a Débora Moll mesmo reconhece que foi uma coisa mais recente. Ela cunhou esse conceito do conhecimento matemático no horizonte, mas ela não desenvolveu aí um estudo de campo empírico para fundamentar melhor isso. Agora, eles têm preferido falar de conhecimento da estrutura da matemática. A organização do campo de conhecimento da matemática, essa ideia, tem a ver
acho que tem relação a ver com essa ideia da matemática como no horizonte. Ter uma visão ampla da matemática, né, dos principais campos, mas até onde isso vai eu não conheço ainda, não estudei suficientemente a teoria dele para... Eu sei que eles têm publicado bastante. Esse artigo de 2013 é livro, é publicação em revista? Publicação em revista tem bastante. Esse aí especificamente que faz isso basta buscar na internet José Carrilho, né? E conhecimento especializado no professor de matemática, tem em espanhol tem bastante, em português tem alguma coisa também. O Carlos Miguel tem publicado alguma coisa, acho que no Bolema tem um artigo dele, do Carlos Miguel. Mas o Carlos Miguel é orientando o José Carrilho. então ele é um interlocutor que a gente pode procurar para esclarecer. Sem dúvida. Sabe também, Daí, qual é o seu ponto de vista sobre a diferença do que eles chamam de crença e que você chamaria de cultura matemática? Crença é um olhar mais psicológico, né? É muito mais, não é situado numa perspectiva cultural, né? Naquilo que o professor acredita e é claro, eu já colocaria num contexto mais de cultura matemática, né? Eu não gosto de falar muito de crenças ou mesmo às vezes do conhecimento sem situar num contexto mais cultural. Tem toda uma formação, uma história de formação, uma enculturação dentro de uma comunidade de prática, trabalhando com a ideia de comunidade de prática. Se você vem mais da campo, claro, fui um matemático por muitos anos, vivi dentro de uma comunidade de matemática, o IMEC lá no Unicamp é uma comunidade de matemática forte, né? O meu mestrado foi em matemática, né? E a visão que eu tinha de matemática, do conhecimento matemático, era influenciado por essa enculturação. Minhas crenças foram muito moldadas em função dessa enculturação. E que, à medida que eu comecei a ir para a prática, trabalhar com os professores, fui desconstruindo. Então, a crença seria mais do indivíduo do que do coletivo. A crença seria mais do indivíduo. Sim, mais individual. Por isso é mais psicológico. A não ser a psicologia social, mas sim. É do indivíduo, mas que pode vir da cultura. Sim, mas aí o olhar das pessoas não olha muito, não liga muito com a cultura. Eu é que ligo. Aí seria a psicologia social. Eu, por exemplo, acho que as nossas crenças são moldadas culturalmente. Numa comunidade, onde as pessoas pensam, e a identidade também. Minha identidade, aquilo que eu identifico como boa prática matemática, tem a ver com essa culturação. A minha ideia de boa matemática era a mesma, hoje mudou muito. Em função depende do contexto. Se é com as crianças lá na escola, para mim a boa matemática não exclui prova de demonstrações, mas nada muito formal. É investigação, é construção da argumentação, né, raciocínio matemático, uma perspectiva mais exploratória, investigativa, onde o aluno pode justificar e ou aceitar isso como uma prova. Argumentar e aceitar como uma prova. Uma demonstração guardada a diferença. Mas isso já é uma outra construção diferente, por exemplo, do que eu pensava antes, do que eu achava que era importante. Então, eu colocaria nessa perspectiva, diferente, portanto, dessa perspectiva do José Carlos. Eu tenho observado aí para você. Bom, aqui agora eu vou trazer duas norte-americanas, que é a Cocker e Smith, a Teresa já conhece bem. Aí agora um artigo publicado, você falou, né, sobre elas, que a gente escreveu. 3 concepções de relação entre conhecimentos e as práticas de ensinar e aprender. Né? Elas vão dizer importantes da formação do professor, importantes do professor. Né? O campo acadêmico, o campo profissional. Né?
Aqui no campo acadêmico nós temos as pesquisas dos processos de formação docente, sobretudo formação inicial, e o campo profissional, que são as práticas de ensinar a aprender mesmo, né? Então nós vamos dizer assim, esses modos de estabelecer a relação entre conhecimento e prática. Na formação, o papel da formação acadêmica, ou da formação inicial do professor, é muito relacionado àquilo que a Débora Boll chama conhecimento matemático para ensinar, para a prática de ensinar e aprender. Então eu preciso ter uma formação direcionada para aquela prática, né? A Débora Boll, o Schumann, são bons exemplos desse tipo de autores que enfatizam esse conhecimento para a prática, né? E é claro, a gente aprende, dependendo do curso de licenciatura, você pode ter uma boa formação de conhecimento para a prática, só que quando você vai para a sala de aula, você vai aprender na prática muitas coisas que você não aprendeu e não se ensina mesmo na licenciatura. Você aprende no exercício da profissão. Cada um de vocês que é professor sabe disso. Vocês aprenderam na aula, na prática mesmo, ensinando, né? E muitos matemáticos acham que pensam isso é uma verdade. Assim, não precisa de didática, pedagogia, porque aprender a ensinar vocês vão lá, basta saber o conteúdo. Aí já é um falso pressuposto, né? Basta saber por quê, podem saber. Claro que a gente aprende dando aula, isso é natural. Mas também a gente aprende sentado num banco, a gente sempre está aprendendo coisas estando numa comunidade, estando num grupo de pessoas, você sempre está aprendendo algo. E se você atua e interage, você vai aprender. O grupo de sábado, que é um grupo de professores que eu tenho, a gente não tem, ninguém dá curso lá, ninguém dá aula. A nossa prática de encontro é discutir os problemas que os professores trazem, fazer estudos em cima a partir dos problemas. E os professores vão aprendendo sobre a profissão docente, o trabalho docente, nessa discussão, nessa interação. Muito mais do que qualquer curso, porque é a prática que eles trazem e a gente vai desconstruindo, problematizando essas práticas em cima daquilo que eles trazem. E aí sim, a gente está fazendo algo problematizando as práticas de ensinar e aprender que eles aprendem na prática, que se naturalizam com o tempo e, aquilo que Foucault disse, se tornam regimes de verdade, parece que são naturais, é assim. Por que você ensina isso? Ah, mas sempre foi assim, sempre ensinei assim. Aí começa a problematizar, mas e você não poderia ensinar de outra forma? Mas isso aqui começa a mostrar problemas, limites que esse conhecimento tem. E começa a desconstruir e perceber as lacunas do tipo de conhecimento que o professor desenvolve na prática. Aí a necessidade, diz os autores, de trabalhar o conhecimento da prática. Esse conhecimento que a gente aprende aqui não pode, tem que ser problematizado, tem que ser analisado, discutido, né? E aí você, não é que você joga fora, não é que ele não tem valor, tem muito valor, mas ele também é muito limitado, tem muitas limitações. Se você, ninguém mostra, ninguém questiona, você acha que aquilo é verdade, e pronto. E à medida que você toma a própria prática num objeto de estudo, né, de problematização, você vai, dependendo da situação, vai buscar literatura na academia. Eu já não busco aqui as verdades, não, eu vou buscar aquele conhecimento que eu acho que pode me ajudar a compreender uma prática. Volta a ter valor, mas já numa interdependência. E aqui a gente pode pensar daí num trabalho mais colaborativo entre universidade e escola. Na universidade, os formadores entram, participam com os professores, tentando estudar junto com os professores os problemas, os desafios que eles encontram na prática deles, e construindo outras possibilidades de ensinar. É a terceira perspectiva, que é uma relação mais dialética entre formação acadêmica e práticas de ensinar e aprender. Então a universidade não é dona da verdade e nem sempre colonizadora das práticas. Dizer o que os professores têm que fazer. A
Estado pode ajudar, né, contribuir para os professores que precisam, querem utilizar recursos da informática. Então, tudo bem, vamos criar um contexto favorável para isso e juntos aprender. Há necessidade de fazer algum curso? Tudo bem, mas os professores que estão pedindo, né? Os professores que colocam as demandas e você atua em função delas, né? E já direcionado naqueles conteúdos que os professores têm. Essa é uma terceira perspectiva que eu tenho trabalhado bastante atualmente, nos últimos 5 anos, né? Tentando desenvolver um pouco mais o que é isso, né? Bastante aqui, né? Bastante aqui no sábado que vocês vão ótimo. Eu adorei o diagrama. É? Adorei o diagrama. Só que faltava não se enfocar uma seta de como o retorno da prática à universidade altera a prática na formação do professor. Ah, sim. Essa é uma... Aqui. Você acha que isso aqui não serve? Ó, tem lá... tem... Aliás, ficou aqui ou dá, né? O que eu faço? Teria que vir e voltar. É isso que você quis dizer. É isso? Mas essa prática na universidade, se há uma interação dialética entre os dois, ela sofre influência da prática da discussão. Sem dúvida. Ela não é algo estático, ela sofre transformações com a própria prática do professor. Eu posso dizer que eu sou um formador de professores que é muito influenciado pelas práticas dos professores. Eu aprendi com eles a como formar professores. O que é interessante ao invés de dar é junto a ideia do junto a. Sim, é o junto a. Não é dar a prática assim primeiro. Não é a via de momento. Não é uma coisa linear. A ideia é colaborativa. A ideia é. Essa aqui. Atualmente, o grupo de sábado do GDS, tem vários grupos lá em São Paulo. O PIBID tem um pouco essa característica, pode ser desenvolvido nessa perspectiva. Docentes da escola, futuros professores, formadores da universidade. Se encontram, né? O ponto de partida não é a teoria da universidade, como tem sido a tradição. Não. O ponto de partida são casos de ensino, problemas e desafios das práticas que os professores trazem. Eles é que vão trazer, fazem esse sondagem, e aí a gente se mobiliza, formadores e também futuros professores atuam em função das demandas das práticas dos professores da escola. Essa aqui, e aí, no mesmo ano que os professores do 2004 chegaram lá e as escolas públicas abriram espaço para alunos cegos, surdos e com deficiência, 2, 3 alunos por cada classe, vezes, e os professores tinham que ensinar matemática para esses alunos. E aí, eu nunca interagi com crianças surdas, né, cegas também, de olha, eu não sei isso, minha colega também, professora da universidade também, não, claro, né? Mas vamos atrás, vamos ver, começamos a ler algum material sobre isso, chamamos alguns especialistas da educação de surdos, aqui inclusive uma que foi participar, a Maria Dolores da Maria Dolores Dolores Duini. Isso. Ela já fez uma palestra para eles aqui sobre educação matemática do surdo. Isso. A gente chamou no ano passado, não foi? Ela trabalha com depois ela fez doutorado com o Acho que o Kleber foi excelente. Porque o Kleber já foi professor do Instituto Nacional de Educação do Surdo. Ah, é? Só que ela estava afastada. Ela estava afastada de ser doutorada no Unicamp. Daí eu a conheci. Ela foi uma das convidadas aqui do Rio, foi ela que a gente chamou para falar com os professores sobre isso, e eles começaram a desenvolver depois experiências
foi muito interessante, porque foi uma aprendizagem interessante. Primeiro, a teoria, portanto, você vê que a teoria, ela entra, mas não como ponto de partida. A gente teve que ir atrás da teoria sobre ensino de crianças com necessidades especiais, buscar literatura, então nós selecionamos, buscando textos e também pessoas que tinham experiência, não apenas da literatura. E aí, desenvolveram alguns, saiu publicado no terceiro, quarto livro do grupo, tem 6 livros publicados. No terceiro, quarto livro do grupo tem trabalhos sobre educação, sobretudo com alunos surdos. Então, juntos, estudam, problematizam, refletem, investigam, escrevem sobre a complexidade de ensinar a aprender matemática nas escolas e negociam práticas curriculares possíveis. Não as práticas curriculares propostas pelas políticas públicas, pelos governos, não. Aquelas que são possíveis e necessárias, convenientes. E aí o grupo, claro, que entrou em choque com a política do Estado de São Paulo, das apostilas. Então o grupo entrou direto em conflito, né, com as políticas que, de uma certa forma, homogeneizam tudo e tiram essa possibilidade dos professores serem protagonistas das mudanças e das melhorias das práticas. A teoria deixa de ser o ponto de partida para se tornar uma mediação importante e necessária para a compreensão dos problemas trazidos pelos professores. Mas também de conteúdo, porque a gente aprendeu muito a matemática para o surdo, a significação da álgebra, por exemplo, das letras, é muito diferente do que nós fazemos, né? Como ouvintes. Como é que nós vamos produzir sentido uma coisa se você não consegue explicar? Nossa, mesmo por escrito, né? Não é uma coisa simples, né? Ao compreender esses problemas, são negociadas e construídas possíveis intervenções na prática docente. Né? Essas intervenções passam a ser objeto de pesquisa e análise do grupo, ou de algum mestrando, doutorando, que pode fazer muitas pesquisas de mestrado, no caso saíram aqui, que requer registro, documentação do que acontece nas aulas e as produções dos alunos. Né? Esses resultados são geralmente organizados em forma de narrativas, as quais passam a ser lidas, analisadas, discutidas no grupo, mas há também pequenos ensaios de sistematização e teorização das práticas de vida docente. Essas narrativas depois são ensaios, são publicados ou podem virar dissertações e teses, como aqui já saiu bastante, né, nessa parte. A inclusão, aqui eu falei, né, está no livro 4, ensino matemática em classes de alunos surdos ou cegos, ensino aprendizagem de classes heterogêneas marcadas por fracasso escolar, aí é um problema sério, aulas exploratórias e investigativas com o uso do computador, ensino aprendizagem de novos conteúdos com estatísticas, cartais, probabilidades, números reais, investigações matemáticas. Né? Todos os livros têm sempre práticas desse tipo. Né? Análise narrativa de casos de ensinar a aprender, casos interessantes. Então é sempre uma narrativa. Por que a narrativa? A narrativa é uma produção de sentido. Sempre você quando vai narrar alguma coisa, você não conta, não é um relato de experiência pura e simples. Você vai narrando e vai contando por que fez assim, por que não fez de outro jeito, e o que aquilo significou para você enquanto professor, o que aquilo significou para os alunos, o que aquilo mudou na sua vida, nas suas concepções, nas suas crenças, né? Aquilo foi alterando os seus saberes, né? Tudo aquilo que é próprio do professor vai se alterando junto com a prática, né? E ele vai se transformando, sua identidade vai se transformando. É tudo aquilo que está ali fragmentado em focos, acontece tudo muito junto. Né? As caixinhas aí, as categorias já não funcionam mais, porque na prática é tudo muito interligado. Por isso que eu gosto da prática social, prática cultural, porque é nesse processo que se transforma de maneira muito interligada. Né?
Aqui é uma professora Valdete, que é uma professora de matemática que participou do grupo, e aqui tem uma pesquisa da Érica Luz, que investigou a aprendizagem dos professores no grupo. Aí, eu não deixava como é que ela era antes como professora e como é que ela passou a mudar depois que entrou no grupo. Eu não deixava os alunos falarem. Eu chegava e só se escutava a minha voz. Era aquele jeito tanto com os professores que estavam na formação, quanto com os alunos da escola, porque ela também era formadora. Ela da prefeitura, era professora da prefeitura e também é formadora em serviço de professor. Eu dizia, olha gente, é assim que vamos trabalhar. Parecia tudo estruturado. Primeiro tem que ser isso, depois aquilo. Era aquela sequência linear. Eu não dava chance para meus alunos participarem, muito menos deixava que os professores se colocassem. Né? Nos encontros aí já do grupo, né? A Dario e Dione, eu e a minha colega Dione do QES, né? Éramos professores da universidade. Nós, nos encontros, eu percebia que os professores Dario e Dione mais ouviam que falavam. Parecia até terapia de grupo, né? Terapia. Eram meus colegas os que mais se colocavam. Nossa! Né? A gente falava, a gente mostrava, a gente trazia o que fazia lá na sala de aula e os outros colegas diziam: por que você faz isso? Por que não faz de outro jeito? Eu fui vendo que minha prática como formadora, nossa, estava fazendo tudo errado. Eu não deixava eles falarem, eu era quem trazia os exemplos, né, para eles. Agora, os alunos erguem a mão. Professora, olha, eu não entendi. Então eu respondo: o que você não entendeu? O aluno explica, com palavras, com um desenho, com uma frase, vai a longe. São múltiplas as formas dele fazer. Quando eu não entendo a explicação, costumo dizer: a professora é que agora não está entendendo. Então meus alunos dizem: olha professora, eu vou te explicar. Esse vou te explicar, antes eu não deixava. Antes eu não dava oportunidade do aluno explicar. Quando eu percebia que o aluno não estava entendendo, ou que tinha algo errado no procedimento, diferente, eu ia lá, lousa e colocava. Estava tudo prontinho. Ou seja, aqui é um pouco para mostrar a identidade, como ela foi mudando a sua relação, que passou a ser uma professora autoritária, autocentrada, uma professora que começou a interagir mais com os alunos, ouvir mais, prestar mais atenção, ser sensível ao que os alunos dizem, né? É de uma dissertação de mestrado essa pesquisa. Bom, aqui já um outro foco daqueles na aprendizagem profissional, em comunidades. Não é mais os saberes propriamente que entram, mas aqui tem uma outra teoria que está por trás, que é essa teoria da aprendizagem situada e social da Jean Ley e Wenger, né, que trabalha com comunidades e aprendizagem de comunidades. E aí, em prática, como é que é? Não, lá em cima, DP, não sabe o que é. Desenvolvimento, prática de desenvolvimento profissional em comunidades investigativas. Eu vou voltar mais aqui. Estava aqui, pulei lá para frente, né? Mas era aqui, né? Da formação top-down para a aprendizagem de comunidades. Essa é a minha virada que eu tenho feito mais ultimamente, né? Aprendemos a conceber a aprendizagem como um fenômeno tradicionalmente tem um começo e um fim, sendo algo separado do resto das atividades e que resulta do processo formal de ensino. São Wenger falando,
Essa é a concepção mais tradicional de ensino, né? Mas esse é o único modo de aprender? Não, aprendemos principalmente a partir da nossa participação em diferentes práticas sociais e culturais. Foi esse pensamento que levou nos anos de 1980 a 1990 a Jim Levy, né? A Jim Levy, antropólogo, a criar essa teoria da aprendizagem situada. Né? Uma antropóloga social, da Universidade de Califórnia, Berkeley, que diz: a aprendizagem é onipresente em toda atividade humana, embora muitas vezes não seja conhecida como tal. Então ela vai começar a discutir assim: aprender, os alunos estando em sala de aula e participando das atividades, sempre aprendem. O problema é que pode não aprender aquilo que você queria. Você pode aprender outras coisas. E você, quando coloca o seu objetivo, é claro que você vai ver se ele responde aquilo que você quer que ele responda. E não presta atenção às outras múltiplas aprendizagens que os alunos vão produzindo. E aí não tem um padrão, um saber padronizado, um saber institucional. Né? Há uma aprendizagem que acontece e há um desenvolvimento da criança como um todo. As premissas da teoria da aprendizagem, o conhecimento sempre se constrói e se transforma ao ser usado. Isso vale para tudo e é verdade. Você pode aprender alguma coisa teoricamente, mas você só vai se apropriar mesmo dessa quando você colocar em prática. Quando você vivenciar numa prática social, ela vai começar a ganhar sentido em outros sentidos. Você até vai começar a entender melhor a teoria ou alguns nuances da teoria. A aprendizagem é parte integrante da atividade no e com o mundo em todos os momentos. Aprender não é o problema. O que se aprende é sempre complexamente problemático. Em que sentido é problemático? Porque é difícil a gente perceber o que as crianças estão aprendendo quando estão em atividade. A aquisição, a incorporação do conhecimento não é um simples absorver conhecimento. Importa, portanto, aquela coisa mais tradicional do conhecimento como possível de ser reproduzido, de ser passado e apropriado. Não, tem que passar por uma reelaboração do sujeito sempre. Né? Aqui, portanto, as teorias cognitivas, dentro dos estudos das teorias tradicionais de cognição, ignoravam o contexto das práticas, ou tinham uma visão muito restrita sobre a relação entre cognição e o contexto e a interação onde acontece essa aprendizagem, essa cognição. A virada antropológica que é da Jim Levy é o seguinte: as teorias da atividade situada não separam ação, pensamento, sentimento, conteúdo, suas formas histórico-culturais, coletivas de atividade localizada, interessada e conflituosa. Essa é uma questão que a gente sempre tem feito na transição acadêmica, separar em categorias, né? Em categorias, essas coisas, né? Mas na verdade tudo é muito interligado. Né? O Wenger, né? É um PhD em inteligência artificial também da Califórnia, ele é professor sobre aprendizagem e ele fez pós-doutorado com a Jim Levy. E ele deu continuidade a essa teoria e publicou um livro muito importante, que é Aprendizagem Situada, a Participação Legítima Periférica, com a Jim Levy, e um livro só dele depois, que é Comunidade de Prática, Aprendizagem Significativa e Identitária. Né? A aprendizagem situada em uma prática social. Na verdade, né, a gente aprende mediante engajamento, participação e reificação ativa em comunidade de práticas. Por isso que num grupo, por exemplo, colaborativo, num grupo de professores, os professores aprendem discutindo sobre o que eles fazem, como fazem, por que fazem aquilo. Discutindo os conteúdos, os conceitos, o sentido, o significado deles. Né? Na sala de aula, eles podem formar comunidades de práticas problematizadoras, onde essas coisas quanto mais discussão acontecer, mais possibilidade de internalizar, de incorporar essas aprendizagens acontece. Então, engajamento, participação e reificação. Reificação é construir conceitos, ideias, escrever uma narrativa, uma reflexão,
mas um significado é uma reificação, uma interpretação é uma reificação. A aprendizagem, ela acontece nesse processo dinâmico, por isso que é complexo e difícil. E aprender é construir identidades com e em comunidades, seja em qual comunidade for. Eu aprendi muito quando estava nas comunidades de matemáticos, aprendi muito, e eu comecei a me identificar com aquela prática, achando que era uma prática verdadeira, real, que era aquilo, uma boa prática. Então eu construí identidade com e nessa comunidade. Quando eu saí dessa comunidade e fui enfrentar o mundo da prática, eu fui desconstruindo muito dessas relações, a duras penas, né, percebendo que não funcionava. Comecei a construir uma outra identidade, né, que é uma aprendizagem, portanto, situada dentro de uma outra prática social, de interlocução forte com os professores, ouvindo bastante os professores. Né. Não há como negar que os professores aprendem na prática. Os saberes da prática não podem ser ensinados, mas podem e são construídos pelos professores na própria prática. Ou seja, não há transferência da aprendizagem de um contexto da universidade para a escola ou outra. A gente pensa que tem, mas não existe essa transferência. É claro que se você aprender conhecimentos para a prática, você se aproxima muito mais daquele contexto. É por isso que esse conhecimento para a prática na formação inicial não é suficiente. Ele é importante, mas não é suficiente. As práticas cotidianas com seus procedimentos, discursos e conhecimentos são carregados de valores, finalidades e saberes que, embora sejam plenos de sentido para a formação humana, podem, devido à rotina das mesmas, tornarem-se naturais e válidas por si mesmos, ocultando desvios, ideologias, etc. Então aqui eu trago depois do Karkemis, que vai defender um pouco da ideia da principal limitação dos professores da autonomia profissional, quando os próprios professores construam coletivamente uma teoria de ensino por meio da reflexão crítica, da investigação sobre o seu próprio trabalho e sobre os seus conhecimentos. Né? Então aqui a defesa do professor pesquisador na própria prática. Né? Aqui a Bárbara Zaborski, ela tenta mostrar as comunidades colaborativas, a importância dela, a comunidade acadêmica, desenvolve um mecanismo saber ensinar conceitual, abstrato, universal, embasado no estudo acadêmico. Na comunidade escolar, envolve ensinar a aprender situado em práticas cotidianas, que é um saber complexo, experiencial, naturalizado, nesse sentido que ele se naturaliza, né? Coisa natural. E na comunidade colaborativa, que seria esse trabalho conjunto universidade e escola, problematiza o ensinar a aprender situado na fase escolar, ressignificando e constrói, aprende outras possibilidades de ensinar a aprender mediante negociação e análise e pesquisa conjunta das práticas. Essa é a diferença que depois eu vou chamar de comunidade fronteiriça. Né? Essa comunidade entre grupo de saúde é uma comunidade de fronteira, não está nem na escola, nem exclusivamente na universidade, mas é numa fronteira onde a gente pode falar de tudo que a gente tem vontade, né? Os professores, e sem serem monitorados. E esse é um espaço importante também de aprendizagem docente e profissional. Bom, acho que já está na hora de eu fechar aqui, né? Eu teria outras coisas, eu quero colocar isso que já tinha falado antes, né? Aqui que são os três tipos de comunidades, né? E onde se pode aprender. Enfim, o que eu tenho trabalhado agora em termos de aprendizagem docente, desenvolvimento profissional, é muito pensando em comunidades investigativas de professores que tomam a prática de ensinar a aprender, envolvendo matemáticos puros, educadores matemáticos, futuros professores da escola. Todo mundo aí pode contribuir, um coincidente de visão do outro, né, fazendo uma comunidade de aprendizagem.
isso aí um pouquinho, saindo um pouco daquilo que eu estava propondo no início, né, e contando um pouco do que eu tenho investigado, sendo esse um dos focos das pesquisas acadêmicas. Obrigado. Obrigado, foi muito bom. A gente está com a hora bem avançada, assim, que o Dario está um pouco apertado pegar o voo. Agora Acho que está preocupado com isso. Ah, não, mas não fica preocupado. Aqui no Rio é tranquilo o trânsito. Você não vai ter problema de chegar a lugar nenhum. Você sai. Mas já houve uma discussão durante a apresentação, né? Você deixa as transparências para ele? Dario. Você quer? Sim, claro. Posso colocar aqui no teu desktop? Por favor. Mas faz